Oi, gente, eu sou o Rafa, esse é meu canal de resenha DNA dos livros. E no vídeo de hoje, trago para vocês a resenha do lançamento Casas Estranhas, do Dr. Ketsu, publicado pela Intrínseca. É um foguete, gente. Fogo de artifício, não ligue. Aqui a gente vai conhecer um casal que tá ali prestes a comprar a casa, eles estão super empolgados, a primeira casa que eles vão comprar, só que eles se deparam com um detalhe estranho na casa. Tem um cômodo misterioso que eles não sabem o porquê que tá ali. Eles acabam pedindo ajuda para um escritor que adora coisas estranhas, e esse escritor pede ajuda para um especialista em arquitetura. E juntos eles vão tentar desvendar o mistério desse cômodo ali incomum, misterioso, dentro daquela casa. E é isso que a gente vai acompanhar no livro, o que está por trás desse cômodo misterioso dentro dessa casa. Ali no começo a gente vai acompanhar esse casal ali, indo conhecer a casa, querendo, né, comprar essa casa, até que eles se deparam com esse cômodo misterioso, pedem ajuda a esse escritor que gosta de coisa estranha, gosta de ocultismo e que, por sua vez, pede ajuda para um especialista, né, em arquitetura. Os dois juntos vão tentar entender o que tem de misterioso naquele cômodo. Eles começam a analisar a planta da casa, começam a analisar os desenhos da casa ali e tal, para tentar entender tudo o que está acontecendo, né? Aí a gente, junto com eles, vai descobrindo muita coisa, porque isso acaba, a investigação acaba se ampliando e a gente vai entendendo quem morava ali, né? Quem são os donos da casa. E a partir daí a gente começa a conhecer a história sobre tudo isso e começam a vir essas revelações, né, para a gente entender todo esse mistério. E lá no final, depois de muita descoberta, depois de muita planta de casa, de muito desenho de casa, a gente descobre o porquê daquele cômodo misterioso. Eu gostei do livro, eu fui ler esse livro porque eu amei o outro livro do autor, Imagens Estranhas, né? Aqui são as casas, não as imagens, aqui são as casas estranhas, né, do Ketsu. Então resolvi ler esse. Gostei mais de Imagens Estranhas do que desse, né? Achei Imagens Estranhas mais completo. Mas esse daqui não é ruim. Eu gostei desse aqui também, num nível um pouquinho menor, né? Mas eu gostei. A fórmula é a mesma. No começo é tudo muito confuso, é muita história que vai aparecendo, que eu fiquei me perguntando, mas por que todas essas histórias? Porque no primeiro momento elas não têm nexo nenhum, não tem ligação, só que aos poucos o autor vai explicando tudo. A partir do momento que a gente vai entendendo a história das pessoas que ali habitavam, a gente vai entendendo toda a história e vai dando-se origem a uma história muito intrigante, muito instigante. Eu queria entender tudo o que estava acontecendo. Eu fui surpreendido várias vezes lendo, né, por todas as revelações que foram aparecendo, e quando chegou no final, né, e tudo foi explicado, eu gostei muito do livro, achei um livro muito bom. Mas aqui vai uma ressalva. Depois que eu li, eu fui atrás para ver se as pessoas tinham gostado, e vi muita gente não gostando, vi muita gente reclamando, achando a história tosca, a explicação para um mistério ali daquele cômodo, uma história boba, uma história sem pé nem cabeça, que não faz sentido. E aí vem a ressalva que eu falei para vocês. A explicação do porquê, né, do cômodo misterioso e tudo mais, ela é muito enraizada na cultura japonesa, o autor é japonês, então é uma coisa muito deles, né, uma coisa que pode acontecer ali na cultura dele. Por mais esdrúxula ou patética ou tosca que a gente possa considerar, a gente tem que levar em consideração que é próprio deles, é da cultura deles. Então isso não me incomodou, eu consegui com a mente aberta, eu acho que você precisa ter a mente aberta para isso, de entender que a explicação do porquê das coisas, o autor trouxe a cultura japonesa para isso. Realmente, se você for ler friamente, é uma explicação meio
sem pé nem cabeça. É uma coisa meio que você fala, nossa, mas isso tá. Mas se você for entender que é uma coisa cultural ali do Japão, faz muito sentido. Isso é a explicação do porquê do mistério da casa. Então, você tem que ir tomando cuidado em relação a isso. Eu gostei, eu entendi isso, eu compreendi isso, né? Que ele trouxe para o livro algo muito peculiar japonês e não me incomodou. Eu achei interessante até conhecer um pouco mais da cultura japonesa. Eu sei que era possível, que é possível acontecer o que ele descreve no livro lá no Japão. Então, por isso que eu gostei, porque eu acho que eu acabei entendendo, compreendendo isso. Mas entendo também as pessoas que não gostaram, porque realmente, como eu falei, numa análise muito fria, é meio estranho a explicação que está acontecendo ali. Mas leiam, mas vai de mente aberta e leia sim, porque é uma história bem interessante. Para mim, valeu muito a pena a leitura de Casas Estranhas. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixa seu like, seu comentário. Se está aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho, tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau.